aqui a gravação. Como vocês sabem, as nossas aulas, todas elas gravadas, ficam disponíveis depois para vocês, né? Lá no Classroom ficam as aulas gravadas e ficam os slides também, né? Que foram utilizados em cada aula, lá na barra atividades, né? Do Classroom. A gente tem o tópico lá do contato pedagógico, que foi o primeiro dia de aula, né? Tá lá o vídeo do contato pedagógico, o passo a passo, né? As instruções de como funciona essa disciplina. Tem o seu arquivo em PDF também. Depois, mais abaixo, depois de formação dos grupos, né? A postagem das etapas, né? A N2, aí vem os slides, né? Que ficam ali para vocês acessarem, e tem lá também os vídeos, né? Das aulas anteriores, os vídeos de hoje, o vídeo de hoje, melhor dizendo, né? E os slides aí de hoje, depois vão aparecer ali para vocês também, tá? Sempre recomendável, né? Depois que vocês dividem as tarefas dentro da equipe de vocês, começam a construir, sempre recomendável, né, dar uma olhadinha de novo, né, rever ali as instruções, as informações, para que na hora de fazer a entrega, né, na hora que o líder vai fazer a entrega, está tudo completo, não tem nada faltando, né, o que evita a necessidade do grupo retrabalhar, né, a entrega que foi feita. Visto que depois eu faço a correção, né, se tiver tudo ok, né, não vai ter nenhuma observação, né, tem a nota máxima. Se tiver questões e ajustes ali, eu vou colocar, ó, cuidado aqui, não foi feito conforme a aula, cuida desse item, olha de novo, sempre vai ter alguma observaçãozinha ali, né, caso seja necessário, tá? Então, vamos dar início, então, relembrando sempre, né, o nosso calendário. Todo início de aula, a gente relembra o nosso calendário, que são os combinados básicos, né, da nossa disciplina, tá? Não exclui assistir o vídeo do contrato pedagógico, quem eventualmente não assistiu ou não conseguiu ver completo, né, por alguma situação qualquer, caiu a conexão, alguma coisa aconteceu e não viu completo. Então, não exclui assistir, né, o vídeo do contrato pedagógico, que a gente está tudo com detalhes, né? Aqui a gente só relembra os prazos, datas de entrega do nosso calendário, tá? Então, depois do contrato pedagógico, no primeiro dia de aula, 10/8, a gente iniciou a etapa 1, né? Então, sempre a etapa inicial, né? Sempre a primeira aula, né? De qualquer etapa que a gente começa é na terça-feira, né? Então, na terça-feira, o que tem? Na terça-feira, a gente mostra os itens que compõem a etapa, a gente conversa sobre o que deve ser feito, como deve ser feito, o passo a passo, todas as orientações, todos os detalhes que vocês precisam para realizar aquela etapa. Tudo é tratado nessa aula da terça-feira, e sempre há, né, um espaço depois do intervalo de chamada, onde vocês ficam livres para se reunir com o grupo de vocês, né, e eu fico aqui na conexão para atender as dúvidas e perguntas, né, que podem surgir durante a construção da etapa. No dia 12/8, a aula da quinta-feira, nós finalizamos a etapa, que iniciou na terça, sendo que na quinta a gente sempre traz, né, um trabalho entregue em ano anterior, naquela fase, naquela etapa. Então foi isso que a gente fez na quinta-feira, né? Eu trouxe para vocês um trabalho, era da Medical Help, a gente viu ali a estrutura que eles fizeram, apontamos ali, né, os erros mais comuns, né, coisas que vocês devem cuidar para fazer as entregas de vocês. Em geral, os erros mais comuns, né, acabam se reproduzindo, né, em outros grupos, outros anos, e a gente sempre traz essa segunda instrução aí na quinta-feira. E aí vocês ficaram, né, de produzir, então, finalizar a etapa 1, entregar até o dia 14/8, valendo 2 pontos. E aí eu fiz, então, a correção, devolvi para o líder, né, com a pontuação, e os grupos receberam lá as observações, né, a respeito daquilo que precisaria ser reorganizado, né, refeito. Dia 17/8, terça-feira passada agora, a gente iniciou a etapa 2. Como é terça-feira, a gente inicia uma etapa, né, a etapa 2, a gente trabalha quais são os itens que têm que ser produzidos na etapa, como fazer, o que fazer, orientações gerais, o que não pode faltar, como estruturar, como produzir.
essa etapa 2. Essa é a aula da terça-feira sempre, né? Iniciamos a etapa 2, então foi sobre a etapa 2 todas essas informações, todo o passo a passo. Depois do intervalo chamada, ficou espaço para os grupos se reunirem e eu fiquei à disposição de todos vocês para dúvidas e perguntas que eventualmente, né, tivessem para produzir a sua parte da etapa 2, né, dentro do seu grupo. Hoje, 19/8, é a segunda aula da etapa 2, portanto, né, eu trago para vocês um trabalho, né, entregue em ano anterior, com diversos problemas, erros, coisas faltando, né, problemas de construção do trabalho, problemas de formatação do trabalho, para a gente conversar e apontar para vocês para que tenham, né, todo o cuidado de não repetir esses erros mais comuns. Vale 2 pontos, e aí vocês têm o prazo de entrega, né, dessa etapa 2 até o dia 21/8, às 23h59. Né? Lembrando que, se tudo estiver ok, né, se seguirem as orientações da terça e cuidarem, né, todos os apontamentos dos erros comuns aí da quinta, provavelmente ficam com 2 pontos, não vai ter nenhuma observação, nenhum ajuste para fazer. Agora, se não for realizado conforme foi orientado, tanto na aula da terça quanto na aula da quinta, decrementa a nota, né? E aí vai algumas observações com devolução para o líder, e aí vocês precisam discutir dentro do grupo, de redividir tarefas, quem vai corrigir o que dentro da entrega, para depois devolver, né? Novamente com as correções, tá? Aí lá na semana que vem, na terça-feira, 24/8, a gente inicia a etapa 3, a mesma lógica sempre, tá? Terça-feira, primeira aula, iniciando a etapa 3. A gente conversa sobre o que fazer nessa etapa, como deve ser feito, o passo a passo, todas as orientações, as construções, as dicas e detalhes, né? Depois disso, intervalo chamada e depois reunião do grupo, né? Eu fico para tirar dúvidas e perguntas de vocês. Na quinta, 26/8, acontece então, de novo, né, a segunda parte, onde eu trago um arquivo, né, referente a uma entrega de algum grupo de um ano anterior, para a gente debater, discutir ali e verificar os erros mais comuns, né, os problemas. Então, na aula da quinta é sempre uma entrega que foi feita anterior com vários probleminhas, os probleminhas mais comuns, que vocês precisam ter cuidado. Vale 3 pontos. Né? O grupo se organiza, divide as tarefas, e depois o líder entrega, até o dia 28/8, às 23h59. Eu abro, eu verifico ali o arquivo, se está tudo ok, 3 pontos, não vai nenhuma observação. Se é feito, né, exatamente conforme foi orientado. Se faltou algum elemento, vai a observação. Ó, cuida, observa, olha de novo na aula ao vivo, não foi isso que foi pedido, ou então, né, faltou alguma coisa, revejam lá na aula o que faltou, porque não foi construído exatamente como. E aí, o grupo se reorganiza, reenvia. Claro que o melhor é sempre, né, já antes de fazer o envio, né, fazer esse comparativo. Né, o grupo mesmo vê, ó, falta isso, falta aquilo, né, não está tudo completo, vamos terminar antes de entregar. É o ideal, né, para não ter que fazer retrabalho depois, né. Depois, lá na semana 4, 31/8, iniciamos a etapa 4 na terça-feira. Então, na terça-feira, iniciando uma etapa, o passo a passo, o que fazer, como fazer, todas as informações, detalhes da construção da etapa 4, intervalo chamada, depois da chamada, os grupos se reúnem para fazer a divisão das tarefas, começam a construir, e eu fico na chamada aqui, né, para atender as dúvidas de vocês. Na aula da quinta, 2/9, aí a segunda aula, né, de cada etapa, é a mesma técnica, a gente traz um trabalho que foi entregue em ano anterior, desenvolvido nessa etapa 4, com erros, problemas, para a gente comentar, conversar, a fim de que vocês não cometam as mesmas falhas, né? Vale 3 pontos, a entrega até o dia 4/9, às 23h59, tá? Isso a nossa N1, né? 2 pontos a etapa 1, 2 pontos a etapa 2, 3 pontos a etapa 3, 3 pontos a etapa 4, fecha 10 pontos na N1. Nossa média é N1 mais N2 dividido por 2, né? Então temos ainda a apresentação final, que acontece no dia 9/9, valendo 10 pontos. E 10 mais 10, 20 dividido por 2, média final 10, né? Então temos essa apresentação final, tá? No dia 9/9. São 10 slides, né? A apresentação. Cada grupo, né? Então vai ter aí de 10 a 12 minutos, né? 10
minutos é o tempo padrão, 2 minutos extras ali, né, caso o grupo precise, 12 minutos de apresentação por grupo, na mesma sequência, né, em que os grupos foram criados. Então, 19 horas a gente começa a conectar, 19h15 apresenta o primeiro grupo, né? Então, grupo 1, 2, 3 e assim por diante, é o grupo 4. Nessa mesma noite já pretendo postar, né, as notas finais de vocês, sendo que, para fazer essa apresentação, né, no dia 9/9, o grupo já tem que ter entregue, né, os seus slides, que é a entrega da N2, que acontece quando? A entrega da N2, dia 5/9, tá, até as 23h59. Vocês entregam ali os slides, e claro, entregam também, né, o roteiro final. Tá? O que é o roteiro final? A gente mostrou lá no contrato pedagógico. Vocês vão inserir, né, todo o trabalho, agora ele fica todo estruturado, né? Cada uma das etapas anteriormente desenvolvidas agora são inseridas no roteiro final. Então vai ter lá a capa, folha de rosto, folha de aprovação, sumário, e aí a etapa 1, 2, 3, 4, todas no mesmo documento. É o nosso plano de negócios completo, inteiro, sendo entregue por vocês, tá? Muito bem. Sendo que lá naquela semana, né, em que vocês apresentam a N2 no dia 9, naquela semana, no dia 7, terça-feira, é feriado, né? 7 de setembro. Em função disso, tá? No feriado da terça-feira, excepcionalmente, nós teremos uma aula no dia 3/9, sexta-feira à noite, tá? Para recuperar esse feriado do dia 7. Então a gente antecipa, né? E nesse dia 3/9 a gente vai falar um pouquinho de orientações gerais, tá? Alguns elementos aí e alguns cuidados, né? Em relação à apresentação de vocês, tá? Mas já comentamos algumas coisas, né? Como, por exemplo, todos têm que participar, tem que abrir a câmera, tem que abrir o microfone, é gravado, né? A gente grava a apresentação, fica aí no registro para a escola, né? Comprovando que vocês apresentaram o TCC de vocês, né? O projeto final, que é o nosso plano de negócio, tá? Tem aquele registro lá para a escola, né? Fica ali o vídeo de vocês, o áudio de vocês, demonstrando essa apresentação de forma direta e objetiva, tá? Muito bem. Acredito que conseguimos rever todo o calendário. Eventualmente, né, embora a gente, no início de cada uma das aulas, fale do calendário, pode ser que surja uma pergunta nova, né? Alguém que não perguntou ainda alguma coisa que passou batido, né? Das outras vezes não teve oportunidade de perguntar e relembrou agora. Então, antes da gente falar da aula 4 da etapa 2, pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o nosso calendário, os prazos, enfim? Como é que está para vocês, gente? Surgiu alguma coisa nova, alguma dúvida que lembrou agora? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Lisandra. Em relação à nota do trabalho, por exemplo, a gente entregou a etapa, tá? O senhor avaliou tudo, descontou o ponto que tinha. Tem algum prazo para o senhor reavaliar de novo a nota ou não? Eu espero, né, pelo menos o que a gente comentou na aula passada, né, que vocês possam já fazer essa correção logo em seguida, tá? Por exemplo, a entrega é no sábado, né? Aí, tipo, domingo eu abro o arquivo, dou uma olhada e já ponho uma nota e observações. O ideal, né, é que já no próprio domingo vocês, às vezes é pouca coisa, né? É só fazer o ajuste, fazer o reenvio. E aí o ideal é que eu consiga fazer essa reavaliação até a próxima aula, né? E devolver com nova nota para vocês até a terça, tá? Que seria a primeira aula da próxima etapa, tá? Recomendo que vocês façam já no final de semana a correção, porque somente para não deixar acumular, né? Daqui a pouco a gente já está começando a etapa 2 e teve grupo que ainda não fez as correções das observações que eu coloquei, né? Tá lá o arquivo com as observações, o grupo ainda não corrigiu. Então fica bem ruim para o grupo, né? Porque daqui a pouco já está fazendo a etapa 2, daqui a pouco já tem correções da etapa 2 para fazer e não fez as correções da etapa 1 ainda, tá? Então, Tá bom. eu sempre fico aguardando as correções, tá?
eu sempre fico nesse aguardo da correção aí, tá? O quanto antes vocês mandarem, tanto melhor para vocês mesmos, né, grupo, porque fora agora a etapa 2, que é a menorzinha, né, tem 3 itens para fazer, a etapa 3 e 4 é a mais trabalhosa, então se ficar coisas para ajustar da 1 e da 2, né, vai ficar trabalhoso e não vão conseguir evoluir em algumas coisas, inclusive, né, na etapa 3 e 4, que depende de coisas que vocês fizeram na 1 e na 2, tá? Tá bom. E olha só, por exemplo, assim, se faltou algum item na etapa 1, eu posso acrescentar durante o trabalho? Exemplo, na estrutura do negócio? Estrutura, tu te refere ao que exatamente em relação à estrutura? Vamos supor assim, eu montei o plano de negócio e seriam 2 salas. Eu posso acrescentar mais uma? Sim, até o roteiro final, tá? Até a entrega final, lá na etapa 3, puxa, a gente vai precisar melhorar o layout da empresa, acrescentar um setor que não tinha. Aí vocês vão mexer nisso, né? E aí se impacta, por exemplo, coisas que vocês tinham feito na 1 e na 2, vocês podem mudar ainda, né? Até a entrega do roteiro final, então vocês podem mudar ainda coisas das etapas anteriores, tá? Claro que sempre começa a ficar mais complexo fazer essas mudanças no meio, tá? Por exemplo, lá na etapa 3, se vocês estiverem fazendo alguma coisa já financeira da empresa, e aí vocês se dão conta, não vai dar o faturamento, né? A gente vai ter que mexer lá na etapa 1, quando a gente fez a estimativa de faturamento para adequar no Simples Nacional. Então, quanto mais vocês mexerem, né, posteriormente, talvez mais coisas fiquem para reorganizar em etapas anteriores, tá? Mas sim, dá para mexer, só vão ter que ter esses cuidados, né, para retroceder, né, para o trabalho ficar, né, alinhado em relação a tudo que já foi feito, né? Para não ficar diferente, né? Daqui a pouco na etapa final, na etapa 3, aparecem coisas que não foram apontadas nas etapas anteriores. Mas sim, respondendo a tua pergunta, Lisandra, sim, pode fazer. Tá bom, obrigada. Certo. Alguém, gente, com alguma dúvida em relação às etapas, às construções das etapas, prazo de entrega? A Lisandra já tirou a dúvida dela. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum questionamento? Oi, Sor, licença. Sim. Assim, ó, eu e o meu grupo, a gente fez as correções, a gente fez tudo, eu acho que foi, se não me engano, acho que foi segunda-feira, a gente terminou. Só que a gente não reenviou para o senhor. Precisa reenviar ou só fazer a correção só para ter uma noção do que estava errado, o que tinha que arrumar? Se vocês não reenviarem, eu não tenho como reavaliar, né? Então, é importante reenviar, né? Uhum, tá bom. Digamos que agora não lembro, né, mas digamos que eu dei uma nota 1 lá, né, e coloquei várias observações. Elas corrigiram, tem que me reenviar para mim olhar as correções, e aí era 1, daqui a pouco, né, passa de 1 para 1,5, 1,8, depende quanto vocês corrigiram, né? No caso, essa correção também pode alterar na nota, na primeira nota, então. Sim, sim. Isso eu não sabia, tá bom. De repente passou batido, mas é assim, né? Por isso que eu ponho as observações para vocês corrigirem, me reenviarem, né? E aí eu reavalio. Por isso que eu estava falando, já de repente no final de semana, né? Faz as correções, porque até a terça-feira eu consigo retornar com a correção com a nota, né? Corrigida ali. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Tamires, conectou. Boa noite. Rosângela levantou a mão. Pode falar, Rosângela. Não sei se está me ouvindo bem, tá? O que está no layout é mais da etapa 3 do que a 2? Desculpa, ficou bem baixinho teu som, eu não consegui pegar bem a tua... Sobre o que você falou em layout, disse mais da etapa 3 do que a etapa 2? O layout, se eu não me engano, é na etapa 3. Se não me engano, acontece ali na hora da etapa 3, que seria semana que vem, tá? Mas não influencia nada na etapa 2, fiquei só como exemplo antes. Ok, obrigada. Tá? Tranquilo.
Acho que consegui entender bem a tua pergunta, Rosângela. Não sei se era isso, mas ficou um pouquinho baixo para mim. Oi, só licença. Fala. Assim, ó, nossa colega Maria Emanuele, eu não sei o sobrenome dela, mas eu acho que deve ter umas duas Marias. É Maria Emanuele, ela disse que deu reação, ela tomou vacina e deu reação, aí hoje ela não vai participar da aula, tá? Tá. Maria Emanuele. Tá. Isso. Coloco ali para ela, então. Maria Emanuele. Depois ela me manda o justificativo por e-mail, né? Mas obrigado por avisar. Rosângela colocou no chat. Tranquilo respondido. Legal, Rosângela. Valeu. Muito bem, gente. Então, eu já esclareci algumas questões que vocês trouxeram, né? Sobre o nosso calendário. Gabriel levantou a mão. Pode falar, Gabriel. Ô, professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tu chegou a receber os e-mails que eu lhe enviei sobre as aulas que eu ia poder participar e tudo mais? Gabriel, deixa eu dar uma olhada aqui no meu e-mail, Gabriel. Eu já te respondo. Certo. Gabriel Correia Projeto? Esse teu e-mail? Não, meu e-mail é gabriel.live61. Então não, Gabriel. Não veio nenhum. Será que tu mandou Sério? Estranho. Será que tu mandou pro meu e-mail correto? Eu mandei pro mesmo e-mail que tava enviando sobre as aulas aqui, do negócio, sabe? Eu Sobre vou as colocar aulas. de novo no chat aqui, Gabriel. Se tu não te importar de me reencaminhar, tá? Capaz? Aqui. Luciano. Silveira. Então tá no chat aí o meu e-mail, Gabriel. Me reencaminha lá, por favor. Beleza. Ficar esse registro aí das... Em relação às aulas que tu vai ter que trabalhar, tem trabalho ou turno, uma coisa assim, né? Isso mesmo. No caso, hoje é a primeira aula que eu tô assistindo, que eu tô Aham. conseguindo, que eu vou conseguir assistir no caso. Sim. Mas tu já conversou com o teu grupo sobre isso, tá tudo tranquilo, já se organizaram. Sim, já conversei Tá. com eles, expliquei como é que tudo de boa. Certo, tranquilo, Gabriel. Valeu. Muito bem. Mais alguém, gente? Alguma dúvida, alguma informação aí? Eu vou ver as datas lá dos e-mails que eu te enviei, e aí, conforme eu for reenviar agora, eu te digo direitinho que dia que foi e tudo mais, as aulas que eu não consegui participar, beleza? Certo, Gabriel. Valeu. Valeu. Muito bem. Acredito que sobre o calendário foi, né? Então, a nossa etapa 2, vamos dar continuidade, né? A nossa segunda aula aí, a respeito da etapa 2, trazendo agora, né? Um trabalho entregue referente a essa etapa 2, com vários ajustes, erros, né? Que a gente precisa estar atento, que são os erros mais comuns que em geral ocorrem, né, nessa etapa 2. Então vou compartilhar com vocês a tela. Lá na etapa 1, na segunda aula da etapa 1, eu trouxe um roteiro com erros também. Lá era uma empresa na área de saúde, um aplicativo Medical Help, né? Agora, nessa etapa 2, nessa nossa segunda aula, né, onde a gente traz um trabalho para fazer essa avaliação aí, junto com os grupos para ver os erros mais comuns, agora é uma cafeteria, tá? É uma empresa que tem um produto físico, né? Vende o café junto com acompanhamentos, né? Um espaço próprio, tá? E aí, esse grupo, né, entregou a etapa 2, que compõe o capítulo 3. Tá? O capítulo 3 é formado pelos subtemas ou subitens, né? O 3.1, estudo dos clientes, o 3.2, o estudo dos concorrentes, e o 3.3, o estudo dos fornecedores, certo? Então, começando aqui pela abertura do capítulo, né? Cada capítulo que a gente inicia, né? Conforme a gente já conversou também na etapa 1, mas relembramos na aula da terça-feira, né? Na construção da etapa 2, a gente deve fazer um parágrafo introdutório, apresentando ao leitor, né, o projeto de vocês,
o que ele vai encontrar na sequência, né, dentro desse capítulo. Então, o recomendável é, né, a empresa tal apresenta neste capítulo, né, o estudo dos seus clientes, dos seus concorrentes, dos seus fornecedores, né, com a intenção de entender o mercado em que estará atuando. Basicamente é apontar o que o leitor vai encontrar, né, ao longo desse capítulo. Tá? Aqui o que faltou para esse grupo? Né? Eles falaram qual é a intenção da empresa, né, o que a empresa faz, né, mas não falaram para o leitor o que ele vai encontrar dentro desse capítulo. Né? Então, embora tenha o parágrafo, né, introdutório, ele não está adequado com aquilo que se espera, né, da introdução de um parágrafo, de um capítulo, tá? Parágrafo introdutório. E isso é um aspecto que vocês precisam ter atenção, tá, gente? Outro detalhe aqui é que a formatação padrão, né, que está lá nas entregas das etapas no Classroom, ela já está, né, com espaçamento 1,5, né, já está com a formatação, né, o texto justificado à direita e à esquerda está alinhado, e aqui vejam vocês, né, ele está com espaçamento 1,5, mas, né, alinhado à esquerda, mas à direita não está alinhado, né, ou seja, faltou fazer aquele texto justificado, né, pela formatação, tá? Em termos de formatação foi só isso, e em termos de conteúdo do parágrafo, né, está mal direcionado. Então, cuidem isso, tá, gente? São erros comuns que podem acontecer, tá? Em geral, né, a gente sempre, na aula inicial da etapa, que é na terça-feira, a gente comenta isso, né, o que deve constar nesse parágrafo, né? E às vezes, né, a pessoa que for responsável, né, pela construção desse parágrafo, né, na sua equipe, por algum motivo qualquer lá naquele dia daquela aula, né, não estava conectado, ou caiu a conexão, e calhou, né, na divisão das atividades do seu grupo, de fazer esse parágrafo introdutório. E aí, algumas coisas que acontecem, né, a gente acaba depois descobrindo com os grupos. Ficou responsável pelo parágrafo, não assistiu, né, essa parte da aula, e ficou a divisão para essa pessoa. E aí, em vez de olhar a aula e ver a instrução que foi dada, né, perguntou no grupo do Whats: pessoal, essa parte da aula não estava, o que é para fazer mesmo? E aí, né, alguém, né, do grupo responde: tem que falar sobre a empresa, né, o que aconteceu aqui. Né? Porque o outro colega também não tinha ficado muito atento, né, nessa parte da explicação. Então, aquela recomendação básica de sempre, né, foi dividir as tarefas dentro do grupo. Calhou para mim, né, na divisão, ficar com essa introdução aí do capítulo 3. Bom, nesse dia eu não assisti a aula, né, faltei, ou, né, no momento da conexão, a minha conexão caiu. E estando assistindo a aula em casa, a gente também sabe que acontecem outras coisas. Daqui a pouco, né, alguém chamou, fui atender, nessa hora estava a explicação e eu perdi. Então, o que recomenda? Fez a divisão, fiquei com o capítulo 3 introdutório e não lembro. Não consegui assistir, deu algum problema. A aula foi gravada, então, no mínimo, né, pega o arquivo gravado da aula, que vai estar depois no Classroom, e assiste aquele trechinho ali, né, para garantir que vai fazer de acordo, porque vai fazer a entrega de acordo, o líder vai inserir, né, a etapa ali, aquela parte no trabalho, e se todo mundo fizer dessa forma, quando o líder fizer a entrega, está tudo adequado, né, não vai ter observações ou correções para fazer. Porque todo mundo, né, fez de acordo com o que foi pedido, né. Então, o que acontece às vezes? Um ficou atento e entregou conforme foi pedido, aí fez a introdução do capítulo ok. Mas quem pegou o 3.1 depois, já não fez, então vai observações. Aí depois quem fez o 3.2, né, prestou bastante atenção, fez de acordo, não teve observações. Aí lá no 3.3, aconteceu de novo, né? Alguém, ou, né, mais de um, pegaram aquele 3.3, mas não ficaram bem, né, entendidos em relação, mas não foram rever a aula gravada, né, para não cometer nenhuma falha, tá? Então fica sempre a recomendação, tá, gente? Às vezes eu sei que, mas é 1 hora de aula, 1h30, 1h20 para rever o vídeo, mas vejam bem, né, a gente está gravado e é passo a passo, né, é item por item. Então, se eu fiquei lá com o 3.3, posso adiantar o vídeo, né, adianto lá para a parte que foi falada do 3.3 e assisto o meu trecho, né, aquilo que eu fiquei responsável, né, dentro do trabalho, né, dentro dessa etapa, tá? Então, são algumas dicas aí que
podem fazer sentido para alguém, tá? Muito bem. Depois de feito aquele parágrafo introdutório, né, vamos ao 3.1, que é o estudo dos clientes, né? Então, lá no estudo dos clientes, o que a gente comentou? Tem que fazer um parágrafo introdutório aqui, falando a respeito da pesquisa, né? A empresa XYZ, que é o nome da empresa de vocês, realiza uma pesquisa de marketing para compreender, né, a realidade dos seus clientes, suas características, né, necessidades, né, informações a respeito de renda, a respeito, né, de capacidade de pagamento, né, para entender o seu público-alvo, né, e a sua relação de consumo com a empresa XYZ. Ponto. Tá? Próxima linha. Para tal, realizou uma pesquisa do dia tal até o dia tal, por exemplo, do dia 18 até o dia 20. Né? Foram pesquisados ou responderam a pesquisa 50 pessoas. Né? Para realizar essa pesquisa, utilizou-se um instrumento Google Formulários. Pronto, né? A gente já falou a motivação, por que está fazendo a pesquisa, e a gente já falou o instrumento que utilizou para formular a pesquisa, quantas pessoas responderam, o prazo, né, que a pesquisa foi realizada. Pronto, está feito o parágrafo introdutório. Tá? Aqui, eles fizeram um parágrafo introdutório com algumas informações, não todas. Né? Eles falaram ali do número de pessoas que respondeu, não colocaram os dias, né, que a pesquisa ficou disponível, não colocaram qual foi o instrumento utilizado, né, se foi Google Formulários ou foi outro. Né? Não colocaram um pouquinho, né, sobre o que eles desejavam obter com a pesquisa. Tá? Então, faltaram informações. O parágrafo está desformatado, tá? Não está alinhado à direita e à esquerda, né? Não está justificado. E um problema que a gente comentou já lá na primeira etapa, né? Que é geral, né? E que acontece. Não utilizar a primeira pessoa. Então, a gente nunca fala em nome próprio, né, em trabalho acadêmico. Né? Trabalho de nível técnico, graduação, né, pós-graduação, a gente não vai falar realizamos, fizemos, elaboramos, meu, minha, nosso, nossa, né? A gente vai falar em terceira pessoa, então não é a nossa pesquisa, né? Aqui, nessa parte, em vez de nossa pesquisa, seria a pesquisa realizada pela empresa Café Paris, né? Feita virtualmente, e aí segue o texto, tá? Nunca utilizem a primeira pessoa, vocês têm que falar sempre em nome da empresa, né, em nome do projeto, né, em terceira pessoa, tá? Vejam Professor, que... deu uma falha no que tu falou agora nas últimas palavrinhas, assim, não compreendi direito. Falou que não é para falar na terceira pessoa, e aí depois ele falhou. Isso, você tem que utilizar a terceira pessoa, você não pode utilizar a primeira pessoa, né? Não posso usar termos como nosso, nossa, meu, minha, eu, elaboramos, fizemos, pesquisamos, né? A gente tem que utilizar o nome da empresa, a gente está falando em nome da empresa, está falando em nome do projeto, né? Então a empresa tal realizou a pesquisa, que seria o nome da empresa de vocês. No caso aqui deles, né, seria a pesquisa realizada pela Café Paris, né, foi feita virtualmente, certo? Realizou uma pesquisa também não seria errado, digamos assim? Também não, né? Foi só uma pesquisa, né? Uma pesquisa com 10 questões, uma pesquisa com 6, mas foi uma pesquisa, né? Então, como é que é o nome da empresa de vocês? Só para... Estilo fashion. Estilo fashion. Então, colocaria, por exemplo, né? A empresa Estilo Fashion realizou uma pesquisa com 20 pessoas, ou 40 pessoas, ou 50 pessoas que responderam. Eu estava escrevendo assim, Estilo Fashion realizou uma pesquisa, só que estava na dúvida se ela podia ou não. Sim, tranquilo. Tá? Tô falando da pesquisa, né? Então, tá falando da terceira pessoa, tá? Você não pode o meu, minha, nosso, nossa, né? Elaboramos, fizemos, pesquisamos, né? É sempre em terceira pessoa, tá? Perfeito, obrigada. Nada. E aí a gente vê, pessoal, se a gente não se atenta, né? Daqui a pouco a gente está usando primeira pessoa, né?
numa frase umas 3, 4 vezes. Então tá aqui, ó, nossa pesquisa, tá? Depois de novo aqui, nosso estabelecimento, nossos clientes, umas 3 vezes, né? Então seria a pesquisa realizada pela empresa, né? O estabelecimento ou a organização, né? Preparado para atender os clientes, né? E não nossos clientes, né? Porque os clientes não são de propriedade própria, né? Dos sócios, é propriedade da empresa, entre aspas, de propriedade, tá? Então, atenção. Essas são as informações, né? E os cuidados que vocês têm que ter na construção desse parágrafo. É simples, né? Já é repetitivo, inclusive, porque a gente já falou disso, né? Desses cuidados mais básicos na etapa 1, né? Claro que as informações, né, sobre a pesquisa aqui são pertinentes a essa etapa, né? Qual o instrumento utilizado para realizar a pesquisa, quantas pessoas, o prazo que essa pesquisa foi realizada e qual o objetivo, né, de ter realizado essa pesquisa deve estar presente nesse texto, tá? Depois, claro, conforme a gente já viu na aula da terça-feira, depois desse parágrafo, vão os gráficos obtidos da pesquisa. Então, vocês fizeram lá 6 questões, 10, 8, 7 perguntas na pesquisa, enviaram o link, né, da pesquisa para os contatos de vocês, o pessoal começou a responder e gerou os gráficos, né? Lá no Google Formulários, pelo menos é assim, né? Montou a pesquisa, pegou o link, enviou para os contatos e responderam, começou a gerar os gráficos. Então, vocês vão pegar os gráficos e inserir um abaixo do outro, né? Aqui depois do parágrafo inicial, tá? Então, primeira pergunta gerou o primeiro gráfico. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Os 9 gráficos que eles obtiveram, tá? Da pesquisa realizada. Um abaixo do outro. Só depois, tá? Vem a conclusão do que esses gráficos indicaram. Só depois. Tá? Então, depois dos gráficos, vem um parágrafo, 2, 3, quantos parágrafos vocês quiserem, desde que expliquem, né, qual foi o resultado da pesquisa a partir dessas informações obtidas nos gráficos. Tá? Vou voltar lá para cima, então, falar dos gráficos especificamente. Tá? Então, é gráfico 1, né? Não teve gráfico lá na primeira etapa, não teve gráfico no tópico, né, anterior, que é o primeiro gráfico de todo o documento, então é o gráfico número 1, tá? Título dele, um gráfico sobre faixa etária. Aqui, claro, importante, né? O título que fica aqui em cima, né? Gráfico 1, faixa etária, deveria estar alinhado à esquerda em cima da figura, e não centralizado, tá? Embaixo do gráfico, figura, né? Ponte 2 pontos, autoria própria. Correto, autoria própria, né? Foi o grupo que fez a pesquisa. Só o detalhe que deveria estar alinhado à esquerda, abaixo da figura, tá? Muito bem. Isso serve, né? Isso é o básico, né? Serve para qualquer elemento não textual. Lembrem lá da etapa 1, né? A gente comentou isso. Se for um gráfico, uma figura, uma tabela, um quadro, uma imagem, uma foto, tudo isso é elemento não textual. Elemento não textual tem que ter essas identificações, tá? O que ele é? Se é um gráfico, gráfico. Se é tabela, tabela. Se é quadro, é quadro. O número na sequência do documento. Esse aqui é o primeiro. E o título do que trata, alinhado à esquerda, né, acima do elemento não textual. Abaixo do elemento não textual, sempre a fonte, né? Quando foi elaborado por vocês, né, é fonte de autoria própria. Quando foi trazido de um livro, por exemplo, né, um gráfico de um livro, aí seria, né, o nome do autor e o ano da publicação do livro, tá? Mas aqui, então, a pesquisa, né, é feita por vocês, então sempre será fonte 2 pontos, autoria própria, né? Tá? Outro detalhe importante aqui, gente, na aula da terça-feira, vocês devem lembrar, né, que eu falei para vocês, os grupos utilizam mais frequentemente o Google Formulários, é de fácil utilização, é em português, já gera os gráficos, né? Vocês vão recortar os gráficos, inserir aqui, lembrando que o formulário de pesquisa vai ser usado, assim, para ser demonstrado, depois, lá na etapa 4, né? Nos anexos, depois vai lá o formulário de pesquisa, vai ser um dos anexos da etapa 4, tá? Mas agora é só os gráficos. E aí eu falei para vocês, pessoal, o Google Formulários é bem utilizado, o pessoal gosta, já gera os gráficos, é só inserir, né, aqui os gráficos que vocês recortam de lá. Esse grupo aqui resolveu utilizar uma outra ferramenta de pesquisa, tá? E aí gera um certo trabalho, por quê?
no Google Formulários gera os gráficos. Mas existem outros tantos instrumentos de pesquisa que vocês quiserem utilizar, né, aí pela internet, aplicativos, e alguns deles eventualmente não geram os gráficos. Vai gerar uma tabela, tá, com as informações, mas não vai gerar o gráfico. E eles tiveram que montar os gráficos, né, no Excel, por quê? Porque o instrumento de pesquisa que eles escolheram não gerava os gráficos, né? E aí, ao fazer, né, os gráficos no Excel, eles cometeram alguns erros aqui, né? Por exemplo, cada um dos elementos, né, aqui apontados nesse gráfico, né, o primeiro, o segundo e o terceiro estão com a mesma cor, né? E quando são elementos diferentes, no gráfico eles têm que estar identificados com cores diferentes, né, para ressaltar, identificar, né, que se trata de um dado diferente, um padrão. E aqui, claro, aparece ali, né, se tiver cuidado de colocar, né, qual era a pergunta, né, qual a sua idade, para descobrir a faixa etária, né. Então, aqui no primeiro é de 16 a 20, no segundo é de 21 a 30, no terceiro de 31 a 45. Claro que temos um problema aqui também em relação à faixa etária, né? Porque não é só até 45 anos de idade que as pessoas consomem café, né? Então, nas alternativas, a resposta às perguntas faltou faixa etária, né? Outro problema é que, como fizeram em Excel, eles pegaram uma escala, né, de 0 a 9 aqui, mas isso também não nos diz muita coisa, né? Porque essa escala de 0 a 9, eu estou olhando aqui, né, que 16 a 20, o que significa isso? São 7 pessoas que responderam, porque chegou até 7, é 70% das pessoas que têm 16 a 20. O que é o 7? Não se sabe, né? O que não acontece nas ferramentas de pesquisa que já geram automaticamente os gráficos, né? Então já vão colocar na escala certa, né? Então já vão dizer, aqui deu 30%, aqui deu 70%, aqui deu 80%, e fica inteligível, né? Ou seja, quem olha o gráfico entende, né? O que aquele dado quer dizer. Aqui não, né? A gente olha aqui essa coluna de 16 a 20, não sabe o que é aquele 7 ali. São 7 respostas, são 7 pessoas, são 70%, do que exatamente, né? Então ficou bem complicado, né, de compreender aqui, ficou fora do padrão, né, por vários motivos. Então, prefiram, né, instrumentos de pesquisa que vão gerar os gráficos para vocês, vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Para não ter que refazer tudo depois de novo, né, porque não ficou, né, não dá para entender, né, o que o gráfico quer dizer aqui, tá? E aí, claro, esse problema, né, geral aqui, aconteceu nos demais gráficos, né? Porque eles usaram, né, a mesma plataforma. Então, vejam, de novo aqui, né? Agora mudou a escala, né? De 0 a 14. Aí a questão aqui, né, que gerou esse gráfico seria o gênero, né? É masculino e feminino. Mas olha só, as duas colunas da mesma cor, né? De novo. E a escala, né? Gênero masculino, escala 8. O que é isso? São 8 pessoas que responderam, são 80% das respostas, do que, certo, gente? Então, tudo isso gerado, né, pela origem, né? Ou seja, qual foi a origem? A escolha do instrumento de pesquisa, né? Não gerou os gráficos para eles, eles tiveram que fazer os gráficos, e quem foi fazer do grupo, né, não se atentou a esse detalhe. Aí o grupo teve que refazer todos os gráficos, refazer a pesquisa, né? O que sempre gera, né, um retrabalho desnecessário, tá, gente? Então, o recomendável é usar, então, um instrumento de pesquisa que gere os gráficos. E o mais comum, né, em geral, mais utilizado é o Google Formulários, e vocês não vão ter esses problemas que aconteceram aqui com esse grupo, tá? Então, sobre as perguntas, tá? Fizeram perguntas sobre faixa etária, importante, né? Saber a faixa etária do público-alvo, gênero, se as pessoas consumiam ou não consumiam o produto deles, no caso, café, né? Fizeram pergunta de preferência de sabores, né? Já que é uma cafeteria, né? Diferentes sabores disponíveis. Fizeram perguntas, né, se as pessoas consomem outros alimentos junto com o café, porque há interesse da empresa em saber isso, né? Você vai ofertar, né, acompanhamentos com o café, que é a questão da empresa deles, né? A frequência de consumo desse produto, né? O custo, e aqui um problema, né? Todos têm que fazer essa pergunta, tá? Sobre preço, mas aqui não é o custo, né? Aí teve um problema de interpretação, né? Não é o quanto custa para mim produzir o café, né? É o quanto o cliente deseja pagar, que é o preço, né? Então tem que ser, todos os grupos têm que perguntar preço, né? Meio que uma coisa bem direta, né? Para todo mundo.
Qualquer empresa que vai, né, iniciar tem que saber, né, o quanto os clientes desejam pagar por aquele produto ou serviço, né. Essa pergunta preço aqui não pode faltar, tá, gente? E é claro, né, vocês vão usar perguntas, né, que tenham relação direta, né, entre o produto, o serviço que vocês vão prestar, né, e o consumidor de vocês, o mercado de vocês. Então, vocês veem aqui que tinha algumas perguntas, né, que podem ser gerais, tipo gênero, né, faixa etária, enfim, mas tem perguntas específicas da relação de consumo, né, da empresa, né, daquilo que ela faz com o seu mercado consumidor, tá? E aí é da escolha de vocês, de 6 a 10 questões, tá? Bom, falamos sobre essas informações aqui e formatações, né, em relação aos gráficos. E aí depois dos gráficos, aí sim, né, gente, colocou ali os 6 gráficos, os 7, 8, os 10 gráficos, aí faz um parágrafo, 2, 3, a escolha de vocês, né, desde que falem dos resultados obtidos nos gráficos, tá? Se vai ser 1, se vai ser 2 ou se vai ser 3 parágrafos, aí vocês fazem como quiserem organizar melhor, tá? Sem problema. Só não deixem de falar de cada uma das informações obtidas nos gráficos, tá? São 6 gráficos, então eu tenho 6 elementos para tratar aqui, né? Então, na pesquisa realizada, identificou-se que os clientes, a maioria, 70%, estaria disposto a pagar, por exemplo, né, de 5 a 10 reais pelo produto. Verificou-se que tantos por cento são do gênero masculino, verificou-se que tantos por cento moram na cidade tal, verificou-se que tantos por cento, e aí a gente vai, né, construindo, né, todos os raciocínios, né, apontando o resultado da pesquisa, tá? E aí fecha esse item 3.3. Desculpa, 3.1, tá? Então, gente, sobre esse item 3.1, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou tranquilo, entendido aí os cuidados que tem que tomar, os erros mais comuns, né? Mais frequentes aí em relação a esse item? Professor, ali, ó, digamos, no título ali do estudo de análise e na 3.1, estudo dos clientes, é muito errado eu escrever, iniciar tanto um título quanto o outro a estilo fashion, ou é muito repetitivo ou não? Não tem problema. Claro, se tu te sente melhor, né, não ficaria repetitivo, sem problema nenhum, né? São tópicos separados. Mas se tu te sentir melhor, assim, né, para tua leitura, tu pode colocar, começar aqui o análise de mercado 3.1 estilo fashion, e depois aqui, né, tu começa num outro formato, né? Sem falar o nome da empresa, tu diz, né, a empresa ou a organização realizou, né, uma pesquisa. Aí tu suprime o nome da empresa e fala a organização, né, ou a empresa, né? Certo, muito obrigada. Tá? Pode adotar esse formato aí, se quiser, tá? Mas não fica repetitivo se utilizar o nome 2 vezes ali, tá? São itens separados, tá? Tranquilo. Certo, obrigado. Só ficaria repetitivo se utilizasse na mesma frase, né, no mesmo parágrafo, tá? Mas itens separados não. Muito boa pergunta da colega. Alguém mais, gente? Alguma dúvida? Algum questionamento aqui sobre a construção do 3.1? Se estiver tranquilo para vocês, a gente vai para o 3.2, então. Jéssica Rivas. Levantou a mão, pode falar, Jéssica. Ei, professor Luciano, boa noite. Eu queria saber se na parte ali de fornecedor também tem que colocar gráfico. O fornecedores é um outro tópico, um outro item, né? E aí tem um outro formato, não é o mesmo formato do 3.1, tá? Ah, sim. Certo? Só relembrando, gente, que essa aula de hoje, tá? A gente está olhando um arquivo com os erros mais comuns cometidos, né, na entrega da etapa 2, né? Lá na aula da etapa 3, da terça-feira, né, a gente começou a etapa 2, já foi demonstrado, né, como se faz cada etapa, né? Aqui a gente está só comparando com aquelas informações que já foram dadas, né? Quando eu digo assim, aqui tem um erro, por quê? Porque já foi dito na aula da terça-feira como é que era para fazer, tá? Então, aqui a gente está olhando os erros mais comuns em função, né, do formato que já foi dito, né, o passo a passo, como fazer, né, as orientações da aula da terça, tá?
Aproveitando aí, porque eu me lembrei desse detalhe com a pergunta da Jéssica. Muito importante a pergunta, Jéssica. Ajudou aí a lembrar disso. Obrigado. Mais alguém, gente, gostaria de fazer algum questionamento? Muito bem. Então, vamos avaliar agora a entrega desse grupo em relação ao item 3.2, né? Dessa nossa etapa 2. Relembrando que também na aula da terça-feira a gente falou, né? Passo a passo, como fazer, o que não pode faltar, as orientações de como construir o 3.2. Está lá na aula da terça-feira, né? Ficou gravado lá para vocês. Agora aqui a gente está avaliando uma entrega que foi feita nesse item 3.2 para comparar justamente isso, né? Fez tudo aquilo que foi pedido? É um cuidado que eu peço a vocês, né? Por isso eu trago esses arquivos, né? Sempre na segunda aula da etapa, para a gente ver os erros mais comuns, para que quando vocês forem fazer a entrega de vocês, né? Além de ter tido as orientações de como fazer, vocês já sabem os erros mais comuns, né? Para não fazerem a mesma coisa, né? Na entrega de vocês, tá? Muito bem. Então, 3.2 é o estudo dos concorrentes. Já relembrando a nossa aula da terça-feira, o que foi pedido na terça-feira, né? É a empresa de vocês sendo comparada com 3 concorrentes, tá? 3 concorrentes reais que existem no mercado, né? Não é uma invenção, né? A gente está fazendo um plano de empresa, né? Planejando para que, se estabelecida nesse mercado, né? Qual seria a realidade dela, né? Nesse mercado real que já existe aí, tá? Muito bem. Foi pedido para fazer um parágrafo introdutório, onde vocês abordariam nesse parágrafo introdutório, né, o seguinte texto. Né, apresenta-se o estudo dos concorrentes da empresa, no caso deles aqui a cafeteria, Café Paris seria, né, onde se analisou, e aí os critérios de análise, analisou-se, ou se comparou, né, com os concorrentes preço, né, localização, forma de pagamento, os serviços prestados, e relata tudo que está sendo comparado, inclusive o nome dos concorrentes, né? Para tal, analisou-se o concorrente X, o concorrente Y, o concorrente W, ponto. Então, essa é a estrutura do parágrafo, tá? Aqui, nessa estrutura que foi entregue, né? De novo, um erro aqui utilizando a primeira pessoa, elaboramos, né? Não precisa, né? Primeira pessoa. Então, utiliza, né? Realizou-se, né, um estudo de concorrentes, por exemplo. Tá? A gente evita a terceira pessoa. Aqui estão falando, né, dos critérios, tá? Só não colocaram nesse parágrafo introdutório o nome dos concorrentes que estão sendo analisados. Tá? Então fiquem atentos a isso. Em relação à estrutura do parágrafo, são esses os comentários. Depois a tabela, ou melhor dizendo, o quadro, né, de análise dos concorrentes. Tá? Aqui, em termos de estrutura, a gente já nota o seguinte, tá? O fonte, 2 pontos, autoria própria, é embaixo, não em cima, junto com o título, né? Então, é um erro que ocorre também. Às vezes, o pessoal, na hora de fazer o envio do arquivo, né, não dá uma conferida na formatação e acontecem erros assim, tá? Então, fonte, 2 pontos, autoria própria, vai embaixo do quadro, alinhado à esquerda, tá? O título vai em cima do quadro alinhado à esquerda, né, e não centralizado. Tá? Então, o quadro número 7, provavelmente esse grupo aqui, teve lá os quadros dos sócios lá na primeira etapa, e nessa etapa 2, né, o próximo quadro que aparece é o quadro dos concorrentes, por isso ele recebe a sequência 7. Né? Estudo dos concorrentes. Então, tem que ajustar, né, o título, tem que ajustar aqui a posição da fonte. Ponto. No quadro vai a empresa de vocês, no caso deles aqui é Café Paris, né, o nome da empresa deles, e mais 3 concorrentes. Então, faltou um concorrente aqui, né? Já temos uma falha em relação àquilo que é orientado, né, nessa etapa 2, né? Então, podem olhar o arquivo da aula da terça-feira e vejam se eu não pedi 3 concorrentes, né? Foi essa a nossa orientação, né? Então, esse é o comparativo sempre que eu faço, tá, gente? Eu vou olhar o que foi dito lá e o que foi entregue, tá?
Então, aqui analisando essa tabela, já temos esse problema também. Alguém chamou? Eu. Então, no total, são 4 fileiras. Isso, vão ser 4 linhas, tá, Alessandra? Uma vai ser Tá. reservada para a empresa de vocês e as outras 3 vão ser os 3 concorrentes, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então, aqui, né, faltou o terceiro, né, concorrente, porque tem a empresa e tem mais 2 concorrentes, ou seja, está faltando um concorrente. Esse é um detalhe importante. Outra coisa que vocês devem recordar da nossa aula da terça-feira é que são 5 critérios no mínimo, né? Então aqui está ok, né? Eles fizeram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critérios. O mínimo é 5, acrescentaram mais 2. Acrescentar não tem problema, só não pode fazer menos que 5 critérios, tá? E aí eles escolheram os critérios, né, considerando o que achavam mais importante analisar em relação aos seus concorrentes. Então escolheram pós-venda, preço. Preço não pode faltar, né? Aquele que a gente comentou na aula da terça. Todos têm que ter preço. Condições de pagamento, localização, variedade em estoque, serviço ao cliente, garantia oferecida. Escolheram 7. Aqui, gente, eles poderiam, né, ter deixado em 6, tá? Porque o critério localização para uma cafeteria, né, não seria um critério assim de concorrência, né? O meu cliente vai, né, frente ao meu concorrente, vai escolher a minha empresa porque eu estou no bairro tal, né, e o outro está no outro bairro, né? Não seria exatamente um critério de escolha, né? Então, acredito que aqui para essa empresa, até, o critério de localização não seria um critério mais adequado, tá? Mas pode ser que para as empresas de você seja, então não quer dizer que não possa utilizar, mas, né, vejam se realmente é um critério, né, de análise, de escolha do cliente de vocês, olhando, né, os concorrentes, se o cliente deixaria ou não, né, de consumir por causa da localização, tá? Isso é uma coisa também a ser considerada. Outro detalhe que a gente falou na aula da terça-feira é, pessoal, usem critérios objetivos, nunca usem critérios subjetivos, tá? E o que eu disse? Não usem alto, baixo, bom, ruim, ótimo, excelente, né? Porque isso é critério subjetivo, né? Para cada pessoa, né, pode ser visto de uma forma diferente, né? O que é excelente para um pode ser não ser para o outro, o que é caro para um pode ser barato para outro. Isso é um critério de subjetividade. E eu pedi a objetividade, tá? Então, citando o próprio exemplo que a gente deu na aula da terça, critério preço. O que é ser objetivo? Eu vou pegar aqui a minha empresa, Café Paris, e vou colocar a faixa de preços, né, dos meus cafés, por exemplo, de 5 a 15 reais. Então, tem lá 4, 5, 6, 7 sabores, né? Os preços vão nessa faixa, de 5 a 15. Então, eu vou colocar, está sendo um critério objetivo, né? Olhando, eu entendo objetivamente qual é a faixa de preço. Agora, acessível, qual é a faixa de preço? O que é acessível? Para quem é acessível? É subjetivo, né? Aqui, o concorrente Café do Porto, né? Eles colocaram preço médio. O que é um preço médio? Para quem é preço médio? Né? É médio para um, pode não ser para outro, né? Então não diz nada, tá? Em geral, quando a gente olha e não tem certeza se o critério é subjetivo, é só a gente pensar nisso, né? É médio para quem? Bom, então é subjetivo, tá? O certo é mostrar o valor. Então seria, né, Café Porto, o café deles é de 7 a 20 reais, por exemplo. Aí é um critério objetivo. Eu sei os valores, está dito, né? Então é isso, tá, gente? Para a grande maioria dos critérios que vocês escolherem, dá para ser objetivo, tá? Eventualmente, né, um ou outro critério pode ser realmente subjetivo, mas são raros. A maior parte deles, todos, é objetivo, tá? Ou seja, dá para demonstrar de fato o que é, tá? Por exemplo, garantia oferecida. Garantia tem como ser objetivo, é claro, né? Porque garantia tem prazo de garantia, né? O contrato de garantia por um tempo estimado, e aqui garantia ótima. E outra coisa que a gente deve considerar também, né? Na mesma questão da localização, uma cafeteria com garantia faz sentido, tá? Então tem que pensar nos critérios que fazem sentido para a empresa de vocês na relação, né, de concorrência, né? Bom, pensando na concorrência, né, o cliente escolhe a minha concorrência ou me escolhe em função de alguns critérios.
E esses são os critérios válidos, né, para colocar na comparação, tá? Então, garantia nem é critério para uma cafeteria, por exemplo, tá? Então, não é porque garantia pode ser um critério para algumas empresas que para mim será, né? Tá? E até na apostila da nossa disciplina de plano de negócios, tem lá, né, um modelinho dessa tabela com alguns critérios. Aqueles critérios que estão lá podem ser usados? Podem, mas tenham atenção, né? Porque pode ser que algum critério não faça sentido para o tipo de empresa de vocês. Então tem que escolher os critérios certos. Preço, com certeza, para qualquer empresa é um critério comparativo, né? Então, o meu preço pode ser mais atrativo ou não, né, para os meus clientes, e eles podem escolher a mim ou os meus concorrentes, né? Então, preço sim. E aí, escolham os critérios que façam sentido, tá? Para comparar a empresa de vocês com os concorrentes, certo? Aqui alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Alguma dúvida sobre esse 3.2? Professor, Sim, no pode falar, caso, sim. na garantia, eu colocaria um ano, tipo, a 5. Um ano. No caso, a tua empresa é importante essa avaliação de garantia? Sim, Tá, que tipo de produto é? é revenda de carro. Revenda de carro? Tá. E É, aí tu vai comparar com as outras revendas, né? Se elas oferecem é, garantia ou não, e vai colocar a tua garantia sim. delas, né? Aham, E aí, claro, né? É a garantia que a revenda oferece, não é a garantia do fabricante, né? Aquela que vem já de fábrica, né? Então vocês vão sim. dar um contrato de garantia extra, que pode ou não ser contratado pelo cliente, né? Aham, Tá, mas então pode ser um critério objetivo, tá? Colocar o tempo de garantia que pode ser contratado. Em geral, vocês oferecem, então, pelo que tu falou, de 1 a 5 anos, é isso? sim. Seria garantia com venda de seguro, algo nesse sentido que geralmente ocorre, né? Aham, Tá, ok. Para o teu produto faz sentido, tá, Alessandro? Ter garantia, né? Então pode ser um critério sim. sim. Tá bom. Então, para todos que forem, eventualmente, né, da área alimentícia, né, uma cafeteria, uma pizzaria, uma hamburgueria, né, um restaurante, não faz nenhum sentido colocar garantia, né? Mas para bens, como o caso que a Alessandra está colocando, né, uma revenda de veículos, né, aí sim, né, seria um período interessante aí, né, a ser colocado, um critério interessante, né, tá? Muito bem. Mais nenhuma dúvida sobre esse 3.2, gente? Tranquilo em relação a isso? Tem alguns detalhezinhos para cuidar, né? Mas esse 3.2 aí é o mais curtinho, né? Dessa etapa 2, né? O 3.1 é pesquisa, um mais ou menos longo, né? E o 3.3 é os fornecedores, né? Também tem um pouquinho mais de trabalho. Nessa etapa 2, o 3.2 é o mais curtinho. Então vamos ao 3.3, tá? Então, no 3.3, estudo dos fornecedores. Aqui, gente, no estudo dos fornecedores, são duas tabelas, né? Então, vocês estão estruturando a empresa de vocês, né? Já fizeram toda a etapa 1, né? Fizeram lá estimativa de faturamento, né? Em relação ao Simples Nacional, forma jurídica, né? Montaram o slogan, logotipo, o nome da empresa, né? Viram lá o capital social dos sócios, né? Já montaram toda a primeira etapa, né? Já fizeram o estudo dos clientes no 3.1, já fizeram o estudo dos concorrentes no 3.2, agora, né, vamos fazer o estudo dos fornecedores dessa empresa, que já começou lá desde a etapa 1, né? Vocês já estão na segunda etapa dessa empresa que começou, tá? Nesse último item da segunda etapa, 3.3, estudo dos fornecedores, vocês abrem um parágrafo, então, né, falando a respeito do que vai ser apresentado ao leitor do projeto de vocês aqui dentro desse item 3.3. Considerando que são duas tabelas, lembram da nossa aula da terça, né? A primeira tabela referente aos fornecedores de estrutura, porque para estruturar a empresa, né, para as operações ocorrerem, para os funcionários trabalharem na empresa de vocês,
vocês precisam de estrutura, mesa, cadeira, computador, impressora, né? Maquininha de cartão de crédito, ar-condicionado, né? Armários, prateleiras, estantes, balcões, enfim, o que for necessário, claro que adequado ao tipo de produto, processo, né, da empresa de vocês. Então, a primeira tabela são fornecedores da estrutura da organização, ou seja, não é nada que vai ser vendido, né? Não é matéria-prima, não é o produto, não são as embalagens que vão ser utilizadas, que são vendidas junto com o produto, nada disso. Isso é a tabela 2, né? Tabela 1 são os elementos utilizados na estrutura da organização. Máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. Então, nessa primeira tabela, né, como ela é a primeira tabela de todo o documento, não teve tabelas, né, na etapa 1, não teve tabelas aí no 3.1, 3.2. Então, é a primeira tabela que aparece no projeto. Então, tabela número 1, fornecedores de itens adquiridos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, só deveria estar alinhado à esquerda, né, em cima da tabela. Cabeçalho da tabela, ordem, a gente vai ter o número de itens, né, no caso dessa empresa aqui que a gente está avaliando, eles têm lá 28 itens, né, que foram elencados para a estrutura da empresa. A descrição dos itens dessa estrutura, então eles colocaram lá ar-condicionado, armários, e enfim, uma série de outras coisas que eles precisam para a estrutura da empresa, né, algumas máquinas, alguns equipamentos, né, que eles precisam. Colocaram as quantidades, né, então, claro, já imaginando, né, a estrutura física da empresa, a nossa estrutura física vai ter 5 ambientes diferentes, então eles precisaram de 5 ar-condicionados. Então é importante pensar nisso também, já aqui, tá? Como é que vai ser essa estrutura física? Depois, mais adiante, vocês vão fazer o layout, né, da empresa, numa próxima etapa. Então, já pensando nessa estrutura que vai ser desenhada, né, quantos equipamentos, né, materiais, armários, enfim, eu vou usar nesses espaços da empresa, tá? O nome do fornecedor é um fornecedor, né? Vocês vão olhar lá, né, alguns fornecedores e escolher, claro, aquele que tem o melhor preço, o melhor prazo de entrega, né? Então, aqui no caso, para os ar-condicionados, eles acharam o melhor preço nas lojas americanas, o valor de cada um, 1.135 naquela época, né? E como eram 5 ar-condicionados nesse valor, deu um total, né, de 5.675. E aí tem que distribuir, tá? Lembram da aula terça, né? Em 4 períodos de pagamento. Algumas coisas vão ficar à vista, outras em 30 dias para pagar, outras em 60 e outras em 90 dias para pagar. De acordo com aquilo que a gente já conversou na aula da terça, por aqueles motivos lá colocados. Tá? Tem que fazer essa distribuição, né, entre essas 4 possibilidades de prazo de pagamento, tá? Obrigatoriamente, justamente pelas, né, questões que advirão depois nas próximas fases do projeto. Tá? Soma toda a coluna valor total, né, e aí nós temos todo o valor, né, que vai ser necessário para a estrutura da organização. Tá? No caso deles aqui, R$ 93.100,51. Ou seja, para montar toda a estrutura, né, para a empresa funcionar, né, vaso, sofá, pia, mesa, micro-ondas, tudo que eles precisavam, colocaram aqui, somaram, deu então os R$ 93.100,51. Tá? Pesquisaram aí em diversos, né, possíveis fornecedores, pegaram os melhores preços, né? Tenham atenção, gente, realmente busquem o melhor preço, tá? Porque se a gente buscar os preços de uma forma bem aleatória e pegar os mais caros, daqui a pouco aqui, né, o total gasto em estrutura, em vez de ser 93 mil, seria 200 mil. E depois lá mais adiante, na hora de fazer a parte financeira, a gente vai se dar conta do seguinte: puxa, mas com essa estrutura aí, a empresa vai dar prejuízo. A gente vai ter que voltar nessa tabela, mexer, repesquisar, alterar valores. E aí, então, já façam, né, o mais acertado possível da primeira vez, tá? O Gabriel levantou a mão, pode falar, Gabriel. Ô, professor, olha só, qual a diferença ali na forma de pagamento, 60 dias, 30 dias? Eu não entendi muito bem, Nós pode vamos explicar, precisar por favor? fazer nas etapas seguintes, tá? Lá na parte contábil financeira, o fluxo de caixa. A nossa estrutura de fluxo de caixa pede a distribuição, tá, em 4 períodos de pagamento.
esse é um dos motivos, e não é o principal, tá? Então, por causa da estrutura, a gente faz essa distribuição na forma de pagamento. Agora, o primeiro motivo mais importante é equalizar e distribuir os gastos da empresa nesses primeiros meses. Porque uma empresa que está iniciando não vai pagar tudo à vista, né? Na verdade, né? Algumas coisas é importante ela pagar à vista, mas outras ela pode distribuir ao longo dos próximos 2, 3, 4 meses, porque enquanto ela está fazendo caixa, ela está obtendo recursos para fazer esses pagamentos, né, esses investimentos iniciais, né, para que ela tenha recursos, né, reservados para suas emergências, coisas que podem surgir, né, numa empresa que está iniciando, tá? Então esse é o primeiro motivo mais importante. Aquele outro motivo, né, em função da estrutura do trabalho. Tá, Gabriel? Certo, entendi. Valeu. Certo? Foram esses motivos, mas acho que a gente comentou um pouquinho mais, detalhou um pouquinho mais esses dois motivos lá na aula da terça-feira, né? Fica sempre recomendável, né? Assistir novamente aí esses detalhamentos, passo a passo, como fazer, detalhes que a gente tratou, tá? E aqui esse grupo, então, fez essa distribuição, tá? À vista, 30, 60, só um detalhe, não fez os de 90 dias, e deu problema, né? Então, abaixo do total geral, né, tem que aparecer a distribuição, né? Desses 93.100 com 51, quanto ficou à vista, quanto em 30, quanto em 60 e quanto em 90. E eles não fizeram em 90. Até colocaram na tabela, sabiam o que tinham que fazer e não colocaram, né? E tiveram que reorganizar essa tabela também, tá? E abaixo da tabela vai fonte e autoria própria, por quê? Vocês que pesquisaram essas informações, né, e montaram a tabela, então é autoria própria. Fonte 2 pontos, autoria própria, deve ficar alinhado à esquerda, abaixo, né, da tabela. Cuidem isso. Aqui eles colocaram um parágrafo intermediário, né, mas não precisa estar aqui, né, esse parágrafo intermediário, porque a segunda tabela agora, ela já pode aparecer logo em seguida, depois da primeira, né, porque a gente sabe que a tabela 2 é uma tabela de fornecedores para o estoque da empresa, ou seja, o estoque é aquilo que a gente vai utilizar para vender e gerar receita para a empresa. Então, se eu sou uma padaria, eu vou ter lá no meu estoque farinha, ovo, leite, bolacha. Se eu sou um prestador de serviço, eu vou ter os materiais que eu necessito para prestar o meu serviço nesse estoque. E nós já comentamos na aula da terça-feira que esse estoque tem que ser pensado para 30 dias. Tá? Pensando que a empresa vai ter os primeiros 30 dias para trabalhar e gerar o primeiro caixa dela, né? E aí as quantidades pensadas aqui, nessa tabela 2 para estoque, quantidades para 30 dias. E então essa informação, tá? O estoque da empresa foi estruturado para 30 dias, enfim, falar um pouquinho, né? Pode estar lá junto no primeiro parágrafo que abre o capítulo. A gente vai falar, tabela 1 a gente vai fazer aquilo, tabela 2 vai ser aquilo outro. Já está ali, né? Tem que estar explicado já no início, né? Então, realizou-se a pesquisa dos fornecedores, né? Na primeira tabela, a estruturação da empresa. Na segunda tabela, estoque da empresa para 30 dias. Já vai estar evidenciado, né? Então, não precisa ter um parágrafo intermediário aqui, tá? Bom, tabela 2, considerando tudo que foi orientado na aula da terça, né? O passo a passo, como fazer, os detalhes. Título, tabela 2, né? O que ela é? Fornecedores adquiridos para estoque, né? Mercadorias, insumos para estoque. Alinhado à esquerda, né? Não centralizado. Abaixo dela tem que estar a fonte 2 pontos, autoria própria, alinhado à esquerda também. Aqui alguns detalhes, gente, tá? A precisão da informação, né? Então, o cabeçalho. Ordem, eles colocaram aqui, foram de 1 até 24 itens, né? No estoque deles, na cafeteria, né? A descrição dos itens, né, que eles vão precisar, então, para o estoque para vender, né, sejam os cafés ou os acompanhamentos, né, as quantidades devem ser pensadas para 30 dias de estoque, os fornecedores, considerando que os fornecedores são os fornecedores originais, primários, né, então, no caso da cafeteria, não faria nenhum sentido, né, eles comprarem pão de forma no Zafari, por exemplo, né, porque estariam pagando, né, o lucro do Zafari, né? Faz sentido comprar, né, da empresa que fornece para o Zafari, né? Porque
a gente já mata aquele custo, né? Então tem que ser os fornecedores originais, tá? Não comprar de terceiros. O valor unitário, o valor total, né? Que é a quantidade adquirida vezes o valor de cada item. E distribuição. De novo aqui, gente, a distribuição é, lembrem da aula da terça, à vista, 30, 60 e 90 dias. Um erro aqui cometido. Colocaram tudo à vista. Montaram todo o estoque à vista, né? Já sai gastando todo o dinheiro que a empresa tem, né? Direto. Ficar sem dinheiro. Se acontecer qualquer eventualidade, né? Não tem dinheiro. Né? Então, essa discussão é importante e foi essa distribuição combinada, né? Na nossa aula da terça-feira. Professor, Sim, pode falar, Maria. não precisa colocar prazo de entrega? Temos também, tá? É uma outra coisa que essa tabela aqui deles suprimiu, né? Muito bem lembrado pela Maria. Porque eu coloquei na nossa. Isso. Por isso que eu perguntei. Muito bem lembrado pela Maria. Na nossa aula da terça-feira ainda tem a coluna entrega, né? E aqui o grupo suprimiu, né? Aquela coluna entrega, né? Então não esqueçam desse detalhe, tá? Então temos aqui já algumas coisas a observar, tá? Esse ponto que a Maria trouxe, a coluna da entrega que o grupo suprimiu. Outra coisa, né, a considerar é a precisão da descrição. Então, vejam bem, né? Vamos usar o exemplo deles aqui. É uma padaria, eles vão vender café e vão vender outros acompanhamentos. Então, pão de forma, eles vão vender, né? Torrada, por exemplo, junto ao café, né? E colocaram aqui pão de forma. E colocaram 21 unidades. Vou falar da quantidade depois. Agora, pão de forma é suficiente? 21 unidades significa que são 21 fatias de pão de forma, são 21 pacotes, 21 pacotes de 200 gramas, de 400, de 500, de 600, são pacotes de quilo. Então, aqui a gente não sabe, né? Então, essa informação está imprecisa, né? Como é que eu vou montar o estoque de uma empresa para 30 dias e não ter informação precisa, né? Tá? Então, fiquem atentos a isso, gente. No caso de vocês, né? Ao que vocês colocarem como estoque, coloquem a informação precisa, tá? Então, aqui, né? Vocês vão notar que vários itens, né? Faltou, né? Colocar essa informação, né? Pão integral também é a mesma coisa. São 21 unidades do quê? Né? É pacotes ou fatias? É pacote de 200 gramas, 400, 500, 600 de quilo? Né? Não está dito, né? Então, por exemplo, queijo, né? Colocaram muito aleatório, né? Então, que tipo de queijo? Queijo mussarela, queijo provolone, queijo prato, né? Não está dito, né? Então, são vários errinhos aqui, né? Em termos de descrição, tá? Procurem sempre colocar a descrição mais completa para vocês, não tem problema. Pode falar. Professor. Fala, Fábio. Conforme o senhor está explicando aí, através desse trabalho que o senhor trouxe hoje, eu estou fazendo um comparativo com o trabalho que tinha erros também lá da etapa 1, né, que a gente... E aí algumas coisas que não tem nesse, naquele tem. Seria legal depois as pessoas também fazerem esse comparativo também, né? Isso, exatamente, né? Em geral, eu sempre vou buscar trazer, tá, um trabalho diferente, assim, cada semana, né? Lá naquele da Medical Help, né, é um prestador de serviço, né? Essa aqui já é uma empresa que vende um gênero alimentício, né? Para ir diversificando, né? Os exemplos aí nas aulas para enriquecer os exemplos para vocês. É uma coisa que eu observei nas tabelas, tanto aqui quanto lá do outro, e aí eu não sei como é que é, tem que ser sem linhas ou pode ser uma tabela com linhas? Desculpa, Fábio, nesse finalzinho eu não consegui te ouvir muito bem. Pode ser uma tabela com linhas ou tem que ser sem linhas, conforme esse trabalho que o senhor trouxe hoje? Pode ser com linhas, não tem problema, tá? Pode ser. Pode ser, não tem problema. Liliane levantou a mão, pode falar, Liliane. Prof, assim, ó, eu preciso procurar fornecedores reais e o valor também do produto real, ou eu posso chegar perto do valor? Fornecedores reais, tá, gente? E o valor o mais próximo possível, tá? Da realidade, certo? Tá Essa bom, é a ideia, tá?
Eu sei É que o nosso produto é eletrônico, né? E aí Isso. eu não sei como que é fornecido pelas Sim. empresas e aonde eu posso pesquisar. Sim. Eu sei que em alguns casos, né, fica difícil a gente obter o valor exato, né? Porque às vezes a gente precisaria mandar uma proposta comercial, o fornecedor não abre, né? Assim no site os valores, né? E às vezes pela inviabilidade do grupo, né? Às vezes não tem ninguém que possa durante o dia ligar, enfim, tentar contato. Mas a gente consegue, né? Chegar a alguns valores próximos, né? Pesquisando pela internet, tá? Então, sim, usem os valores mais próximos da realidade e os fornecedores reais, tá? Tá bom, prof. Certo? Valeu. Prof, Sim, na etapa passada a gente fez aquela etapa que era quantos sócios tinham aplicado, né, na empresa. certo. Esse valor tem que bater com os de agora, por exemplo, dos fornecedores. Não só considerando os fornecedores, vai ter mais coisa depois, tá? Tá. Mais outros elementos de custo. Agora a gente está falando da estruturação da empresa e do estoque. Depois vai entrar, né, a questão da mão de obra, né, vão entrar outros custos, né, custos fixos, né, que vêm nas etapas seguintes, tá? Então, vocês já fizeram uma primeira estimativa lá, né, na etapa 1, do investimento do sócio. Então, pode ser que seja necessário daqui a pouco recursos de terceiros. A gente vai começar a ver outros custos e talvez precise reforçar aquele investimento inicial lá, tá? Então, eventualmente, pode ter que rever aquele 2.11 lá, tá, Carlos? Tá bom, obrigado, prof. Tá, valeu. Então, gente, já vimos aqui, né, dois probleminhas. Um trazido aí pela colega, né, que falou, faltou lá aquela coluna, realmente, né, esse grupo esqueceu a coluna do prazo de entrega. E outro agora que a gente estava conversando é a descrição, né, o detalhamento, tá? Aqui tem que estar a descrição completa, considerando, né, as unidades, peso, enfim, as medidas que vão ser utilizadas, tá? Como o estoque é para 30 dias, então a gente tem que considerar, tá, que a gente já fez uma estimativa, lá na etapa 1, a gente fez uma estimativa de faturamento, e lá a gente disse, por exemplo, a empresa estima ter 3 mil clientes, né, atendidos por mês. Então, digamos que a gente fez isso, né? Aqui a Café Paris vai ter 3 mil clientes por mês. E agora a gente está montando aqui um estoque para 30 dias, né? Será que essas 21 unidades de pão é suficiente para atender 3 mil clientes num mês de 30 dias? Talvez não, né? Acredito que não. Né? Então, acho que não. Né? Só se foram lá. Só se não vender nada, né? Só se os donos consumirem pão aí. Não vender mais nada, né? Então, isso também é uma coisa importante, tá, gente? As quantidades, vocês têm que considerar que é um estoque para 30 dias e considerando, né, a quantidade de clientes que vocês já estimam ter, né, atendido por mês, tá? Então, o segundo ponto aqui é observar na tabela, né? Então, já vimos 3. A coluna aí, né, do prazo de entrega que faltou, a precisão na descrição, né, dos itens que estão sendo comprados e a quantidade referente ao mês, né, que vai ser o estoque de vocês, tá? Aí também tivemos uma colega que perguntou a respeito do fornecedor, né? Procurem sim os fornecedores reais, tá? E os preços aproximados, os mais aproximados possível da realidade, tá? Principalmente para aqueles que vocês não conseguirem ter acesso, né? Mas busquem o valor mais próximo da realidade. Alguns a gente tem acesso com facilidade, né? A gente consegue tabelas aí direto no site do fornecedor, né? Às vezes com alguma facilidade, tá? Outros não, a gente vai ter que, né, pôr o mais próximo possível, tá? E aí, claro, a forma de pagamento, né, que seria o próximo detalhe aí, que é a distribuição, né, em à vista 30, 60 e 90, e aí o grupo aqui esqueceu, né? Botou tudo à vista, tá? O que é sempre temerário para uma empresa que está iniciando, né? Pagar tudo à vista, zerar a minha capacidade financeira já de início, tem que deixar reservas, emergências acontecem, né? Principalmente para uma empresa que está começando, tá? Então tem que fazer aquela distribuição do 30, 60, 90. Somados todos os valores investidos em estoque, eles chegaram, né, a um valor de 12.636. Claro que ficou baixo, né, esse valor investido no estoque. Por quê? Era um mês para 30 dias, 3 mil clientes, né?
atendidos, né? E as quantidades que eles colocaram foram muito pequenas, né? Por isso que o valor de estoque deles ficou tão baixinho, né? Tá? Então, fiquem atentos, porque depois, né, vai para a parte financeira depois vai, né, estimar faturamento e vai ver que aquilo que colocou de estoque não sustenta aquele faturamento, né? Então, procurem fazer o mais acertado possível já para não ter retrabalho depois, tá? E sim, né, tem que distribuir, né, o resultado dessa tabela 2, né, os 12.636 no caso do exemplo, em à vista, 30, 60 e 90 dias, tá? E aí o grupo não fez essa distribuição, fiquem atentos a isso. Fonte 2 pontos de autoria própria, alinhado à esquerda. E, por fim, aquela tabelinha totalizadora que eu mostrei para vocês na aula da terça, né? Agora, aqui nessa tabela totalizadora, tá? A gente pega da primeira tabela, tudo que ficou à vista, 30, 60 e 90. E soma com a tabela 2, tudo que ficou à vista, 30, 60 e 90 na tabela 2, para fazer a tabela das compras totais. Claro que aqui, né, eles não colocaram o título da tabela, esqueceram, né? Teria que estar aqui tabela 3, né? O valor total das compras. Aí apresenta os dados da tabela. Embaixo da tabela, fonte 2 pontos, autoria própria, alinhado à esquerda. E aqui fica o valor total das compras, né? Soma do total da tabela 1 com o total da tabela 2. E depois as somas, né, de tudo que ficou à vista, 30, 60 e 90, considerando os valores das duas tabelas. Tá? E aí fecha, né, a nossa etapa 2. Tá? A tendência, né, gente, é que as próximas etapas a gente tenha mais, né, essas estruturas assim, de tabelas e quadros. A parte mais pesada de texto vocês já fizeram na etapa 1, né? As próximas etapas agora tem algum texto, né? Alguma introdução que tem que fazer, mas é bem menos, né? A maior parte das coisas são tabelas, alguns cálculos que vocês vão ir fazendo, tá? Sobre esse item 3.3, gente, essas duas tabelas, né? Uma de estrutura, outra de estoque e a tabelinha totalizadora no final. Ficou tranquilo? Vocês querem fazer mais algum questionamento aí desse item 3.3? Professor, a nossa empresa, ela tem um escritório junto, né? No caso, seria para a parte burocrática, né? Tem que constar também nessa questão dos fornecedores, a questão desses materiais de escritório, assim, tipo, por exemplo, lápis, caneta, clipe, borracha, essas coisas assim? Não, essas coisas menores, tá? Não precisa, Fábio. Só na tabela de estrutura, só aqueles elementos realmente que são... Né, material de escritório mesmo. Que realmente vai ser para estruturar a empresa, né? Mas os pequenos detalhes, folha, lápis, caneta, clips, isso não, tá? Não precisa. Perfeito. É o material de patrimônio mesmo, né? Isso. Exatamente, tá? Muito bem. Alguém mais, gente? Alguma questão, alguma dúvida? Muito bem, turma. Está tranquilo para vocês, né? A gente vai, então, fazer o nosso intervalo. 15 minutinhos, né? De intervalo. Na volta do nosso intervalo, a gente faz a chamada. E depois da chamada, os grupos, né, estão livres aí para se reunirem e construírem, né? Ou continuarem a construção, né, da etapa 2, tá? Eu fico nessa segunda etapa, depois da chamada, né, aqui disponível para atender vocês ao vivo, né, em relação a dúvidas e perguntas da construção que vocês estão fazendo, porque agora está dividido, né, cada um já pegou uma parte para fazer, e daqui a pouco está fazendo a sua parte, está com dúvida, eu estou aqui no link para atender vocês, tá? Muito bem. Durante o intervalo, gente, eu só fecho a câmera e o microfone, tá? Abro de novo daqui a 15 minutos para a gente fazer a nossa chamada. O senhor vai disponibilizar no Class esse trabalho aí agora? Isso, agora em seguida, tá? Eu já coloco no Class para vocês ali esse outro modelo aí, né? Sempre relembrando que esses modelos que eu estou utilizando com vocês tem erros, né? Então é só um modelo para observações.
E o vídeo também, tá? Aproveitando a pergunta do Fábio, em seguida que terminar a conversão do vídeo, eu vou pôr o vídeo para vocês ali, certo? Agora são 20h36, voltamos do intervalo 20h51. 15 minutinhos aí e a gente já volta. Até daqui a pouco.